Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Esse já é o nosso 10º livro, Evolução em Dois Mundos. Já fizemos todos os 9 anteriores a este e você pode encontrá-los disponível em nosso site, que você vai buscar, seja no YouTube, no Facebook, mas principalmente no YouTube, youtube.com/o Espírito da Letra, e também na TV Mundo Maior, nos seus programas arquivados. E ao buscá-los, você vai encontrar todo um manancial inesgotável de informações, de orientações, de ensinamentos preciosos que nós não encontramos em outros lugares, que são confirmações das leis espirituais codificadas por Kardec, e também são orientações que elucidam determinados fatores que ao seu tempo não puderam ser mais aprofundados, como, por exemplo, o perispírito. Kardec fala do perispírito lá nas suas obras básicas, o Livro dos Espíritos, porém não era ainda o momento para que uma coisa mais ampla fosse divulgado. Era preciso primeiro preparar a mente para que o racional estivesse adequadamente organizado, e com isso depois semear algo um pouco mais detalhado, que é o que André Luiz está fazendo. No capítulo de hoje, no nosso livro Evolução em Dois Mundos, o capítulo 16 está no finzinho da segunda parte. O tema é a determinação de sexo. A estrutura física, e nós já vimos neste mesmo livro, ela sendo modelada através dos milhões de anos, que levou 1 bilhão e 500 milhões de anos para que o homem saísse da mônada primitiva e chegasse até o espírito inteligente, o espírito humano. Todo esse fator foi sendo organizado pelas inteligências espirituais que vieram a auxiliar esse desenvolvimento, porque não foi por acaso que as coisas aconteceram. Todas as coisas foram causadas, não foram casualmente encontradas aí, jogadas traças para que o nada fizesse alguma coisa. E isso nos leva a entender que também no aspecto da estruturação, da multiplicação dos corpos, esta atividade foi organizada sapientemente ao longo dos milhões de anos. Lembramos que lá no começo deste livro, nós vamos encontrar o Leptotrix, uma pequena bactéria. Primeira vez que, segundo André Luiz, se observa a polarização entre positivo e negativo em um ser que está em desenvolvimento. É aquela bactéria que vive nas rochas e se alimenta do ferro, e que, com base nisso, cria uma carapaça de proteção que tem uma diferenciação positiva e negativa. Segundo André Luiz, começa aí a existir o primórdio desta diferenciação, com vistas a um futuro progresso na área da polarização masculina e feminina. A determinação do sexo, portanto, ela tem uma função, e ela vem sendo evoluída lentamente para que haja, da melhor forma, a adequação de corpos e espíritos a eles destinados. Para tratarmos do capítulo 16 do livro Evolução em Dois Mundos, é muito importante que nós não o façamos sem observar com profundidade o que está contido no capítulo 12 e no capítulo 13 deste livro aqui, Missionários da Luz, que nós já fizemos. A preparação de experiências do capítulo 12 vai mostrar como cada um na cidade nosso lar, que está se candidatando ao reencarne, precisa
conseguir os elementos básicos daquele futuro corpo, programando este futuro corpo para que obedeça àquilo que vai beneficiar o espírito no processo reencarnatório. Nós também não fazemos nada por acaso, nós não fazemos assim nada sem planejar, pelo menos as pessoas mais responsáveis. Você vai programar uma viagem, você escolhe o local, sabe se o local é úmido, é quente, é frio, é montanha ou é praia. E você não sai para esse local que você definiu, assim como quem saiu do seu trabalho, pegou o carro e foi para lá. Não. Você pega todo o contingente de coisas necessárias para aquele destino, põe no carro, compra, organiza, leva o carro para fazer uma manutenção, fazer uma revisãozinha breve, vê se os pneus estão bons, se não vai ficar parado no meio da estrada por uma falha mecânica. Você procura fazer tudo para evitar qualquer obstáculo, qualquer problema que impeça que você chegue ao destino. E então, chega o dia, você vai. E você faz toda essa preparação de arrumar roupas especiais para você e para sua família, de ver se você vai precisar levar lanche, se vai ficar hospedado num hotel, se vai ficar numa casa de veraneio, se você vai ter que levar roupa de frio porque é muito gelado, é inverno, tem neve ou não, vai levar esqui para poder escorregar na neve. Tudo isso você planeja antes. E isto é alguma coisa que você vai fazer por um período pequeno, às vezes 3, 4, 5 dias. E você prepara tudo isto. Agora imagina você que vai ter que fazer uma viagem que vai durar 60, 70, 80 anos e não faz nada. Não programa, não se organiza, não vê para onde vai, não vê qual é o clima, não vê o que vai ter que enfrentar, não vê quais são os seus problemas para enfrentar aquilo. Claro que não pode ser assim. E o mundo espiritual é muito mais precavido, muito mais preciso do que o mundo encarnado, dos homens encarnados. Então, o capítulo 12, Preparando as Experiências, vai demonstrar a você que uma pessoa que vai providenciar um processo reencarnatório para si mesma conta com a ajuda de milhares de outros espíritos. Não é um exagero dizer que são milhares. Porque você vai ter que encontrar pai e mãe que aceitem você como filho. Só que o pai e mãe têm que nascer antes de você. Então você imagina o projeto de antecedência de todos estes eventos que precisará ser organizado para que você, por fim, tenha um corpo na Terra. Precisa encontrar espíritos que aceitem, espíritos que combinem o seu processo reencarnatório com os objetivos que você tem. Vamos supor que você queira ser filha de uma pessoa que não quer ser mãe, não quer ter ninguém, não vai assumir compromisso com a maternidade, ela não vai deixar você nascer. Então adiantou ter se preparado, adiantou ter feito todo um projeto de recuperação do seu passado para pensar como você vai viver na outra vida, se a pessoa não vai te deixar o corpo vingar? Então, não pode ser assim. É frustrante. Então você vê que há milhares de espíritos, e André Luiz vai explicando isso, e quando tudo já está resolvido e já está seguro que vai haver o pai e a mãe escolhidos, que eles aceitaram você, que você vai renascer num ambiente A, B, C ou D para você vivenciar experiências que você precisa, você então precisa trabalhar o seu futuro corpo. E para isso, como nós já vimos no programa anterior, o corpo é consequência de um modelador. É como você pegar, por exemplo, você tem um terreno e você tem no terreno pedra, areia, cimento, ferro. Dali você tem que fazer alguma coisa, uma casa. Agora, como você vai construir essa casa? Vai demonstrar aquilo que você é. Você vai aproveitar todo o material, vai aproveitar uma parte, vai fazer uma parte de madeira, vai deixar uma parte sem construir, vai fazer de qualquer jeito, vai usar tijolo de barro, vai usar tijolo de concreto, bloco de concreto, vai usar tijolinho comum. Como você vai produzir isto? Tudo isso demonstrará quem você é. Então, também o corpo, que vai receber o material genético dos seus pais,
e o alimento que sua mãe ingerir para você ter o tijolo, o ferro, a pedra, etc., ele precisará ser modelado por um projeto que é você que vai fazer no plano espiritual. As linhas básicas que o arquiteto desenha, o engenheiro calcula, que num papel na terra vão servir para abrir o alicerce, rasgar o solo, fazer os buracos para as nossas vigas, para as nossas sapatas. Você vai ter que abrir para dar segurança, solidez, a estrutura. Isso tudo é programado no plano físico através do engenheiro, do arquiteto, mas no plano espiritual também existem os programadores que vão analisar quais são os nossos compromissos, que vícios nós já tivemos, que limitações nosso futuro corpo precisa ter. E assim, quando você reencarnar, o corpo já está feito, previamente. Daí você poderá, exercendo a sua experiência, a sua necessidade de aprendizado, usar aquela ferramenta. Então, o capítulo 12 já começa a nos mostrar que não se trata de uma coisinha jogada aí ao acaso. Quando o espírito tem merecimento, ele participa, inclusive, deste projeto. Ele também ele vai aprender o que ele fez de errado, o que ele fez de certo, o que ele gostaria de desenvolver, e os técnicos espirituais poderão ajudá-lo, se ele tiver mérito, para que ele consiga isto. Agora, e aqueles que não têm mérito? E aqueles que não são bons espíritos ainda, que estão ainda atrasados? Eles terão espíritos que se responsabilizam, ao analisarem caso a caso, se responsabilizam pelo processo pedagógico. Vamos imaginar, só para fazer uma comparação grosseira, que você deseje organizar uma escola para crianças deficientes mentais. Você não pode perguntar para a criança deficiente mental o que ela quer aprender. Ela ainda não tem noção. Você precisará estudar a deficiência mental, estudar os fatores limitantes de cada grupo, estudar as possibilidades, e aí você, com base nos estudos, nas pesquisas, você vai determinar como será essa escola. Onde vai haver a sala para diversão, processos lúdicos, que professores você vai contratar, o que cada tipo de deficiência mental precisa. Não adianta criar um laboratório com microscópios eletrônicos, com bicos de Bunsen, com princípios de coloração de células, se eles não sabem ainda como utilizar isso. Então você vai precisar de uma outra linguagem. E, obviamente, quem está com a deficiência não tem condições de perceber o que ele precisa. Alguém tem que fazer isso por ele. E a mesma coisa acontece no plano espiritual. Quando espíritos que ainda não têm lucidez, não compreendem a lei do universo, e está assim de espírito nessa condição, precisam renascer, precisam ir para o hospital, ou precisam ir para a escolinha. Alguém tem que organizar a escolinha. Então, isto é feito por pessoas, entidades espirituais capacitadas, elevadas, com conhecimento muito profundo. Mas, de qualquer forma, sempre existe uma preparação, sempre existe uma organização, sempre existe, dependendo do nível evolutivo de cada reencarnante, alguma coisa positiva que ele vai precisar retirar daquilo e que ele vai ser definido por espíritos amigos que querem que ele vença, não querem que ele sucumba. Bom, partindo desse pressuposto, o livro Missionários da Luz é um compêndio de todos os livros que nós vimos até então, e com exceção até do último que estamos vendo agora, este aqui, o Evolução em Dois Mundos, o livro Missionários da Luz é o mais revelador, conta mais coisas por trás das palavras. Por isso que o nosso programa se chama Espírito da Letra. Tira do conteúdo literal aquilo que está oculto, que a gente às vezes passa por cima e não nota. Aí vem, logo na sequência, o processo reencarnatório. O capítulo 13 vai falar da reencarnação do Segismundo, um amigo de Alexandre, que tem que enfrentar o processo reencarnatório
num ambiente que já havia sido preparado com os que vão ser seu pai e sua mãe. E aqui é que nós vamos ver como essas coisas acontecem na prática. Aconteceu comigo, aconteceu com você, acontece com seus filhos, acontece com as pessoas com quem você convive, o processo reencarnatório semelhante. Desde o preparo do campo vibratório do lar, da ligação do reencarnante com seus pais, até a seleção dos espermatozoides ou do espermatozoide mais eficiente, mais competente, mais adequado para modelar aquele corpo que foi projetado previamente. E depois todo o processo de gestação. Mas o capítulo 13º, que é a reencarnação, é maravilhoso. Ele é cheio de informações que são importantíssimas, porque o corpo estará sendo plasmado para servir de ferramenta àquele espírito que já esteve vinculado ao projeto reencarnatório e que realmente quer utilizá-lo para transformar-se, para vencer seus problemas. Daí está também a definição que nós já vimos do próprio Evolução em Dois Mundos a respeito do padrão sexual. Já vimos no Livro dos Espíritos que os espíritos não possuem sexo. Eles precisam desenvolver-se tanto na versão masculina das experiências quanto na versão feminina. Porque um vai dar a ele fortaleza, vontade, determinação, coragem, arrojo. O outro vai dar sensibilidade, sutileza, espiritualidade, bondade, virtudes amorosas. E esta combinação vai tornar o espírito cada vez mais completo. Então, o corpo físico em determinada polaridade, masculina ou feminina, fornece determinado tipo de experiência. André Luiz, no livro Missionários da Luz, já nos explica que não existe na Terra atualmente, não existe, em termos psicológicos, preste atenção, termos psicológicos, não existe ninguém que seja 100% masculino, nem ninguém que seja 100% psicologicamente feminino, já como consequência de todas as nossas idas e vindas, de todo o renascimento como homem ou como mulher, em diversas outras existências. Nós vamos desenvolvendo essas duas características. Por quê? Porque o homem 100% masculino é aquele grosseirão, é o troglodita, é o que bate em todo mundo, é o que agride, é o que faz maldade, é o que tem que sobreviver, é o que passa por cima dos outros. É a instigação do ser masculino na preservação de si mesmo. E isto precisa ser minorado. E do ponto de vista passivo, no ponto de vista feminino, nós não encontramos mais aquelas mulheres Amélia, aquelas que ficam endeusando os outros, o seu marido, que ficam na dependência de que alguém lhe traga comida, de que, vou ser feliz, eu vou romantizar tudo. Não. Por quê? Porque hoje, tanto homens já são mais sensíveis, já desenvolveram características de afetividade, de elevação espiritual, de conceitos nobilitantes para o seu próprio espírito, quanto mulheres saíram daquela posição de não fazer nada e ficar dependendo de todo mundo e se tornaram pessoas aguerridas, desenvolveram essas capacidades de luta, de imposição da sua própria vontade, sua determinação, de coragem, de criação de filhos, de ganhar o pão de cada dia, de colocar-se também no mercado para a sobrevivência. E você vai perceber que para facilitar este processo, toda a evolução da sociedade gerou, seja artificial ou não, porque isso pode também ter sido gerado de maneira negativa por aqueles egoístas que controlam o dinheiro no mundo inteiro, gerou uma situação de precariedade de meios, de falta de recursos que obrigou também não só o homem, mas também a mulher a trabalhar. Seja quando a guerra explodiu e que os homens foram para a frente de batalha e as mulheres tiveram que ficar fabricando tanque de guerra dentro dos galpões,
armas para os homens poderem defender seus ideais, sua nação, quanto depois, quando a escassez de meios produziu fome, produziu necessidades, as pessoas querem ter uma vida melhor, querem dar alimento e escola para os seus filhos, querem ter um futuro. Então, as mulheres também entraram no mercado de trabalho para aportarem recursos na família, isso também desenvolvendo a sua capacidade de realização. Portanto, você observa que, como André Luiz já explicou no livro Missionários da Luz, todos os seres que estamos no mundo, estamos chamados a desenvolver essas duas vertentes. A vertente da ação e a vertente da emoção. Os conceitos são complementares, não são excludentes. E isso é positivo. Isso é uma coisa que facilita a melhoria do ambiente, porque um homem intolerante, ele destrói a felicidade de muitos, porque ele é egoísta, ele é dominador. Uma mulher tonta, submissa, uma mulher inútil, sem vontade, ela é um peso que não ajuda em nada, que não serve de apoio moral, apoio emocional. Então, são dois extremos que não constroem, mas atrapalham. E o projeto evolutivo, que o próprio Espiritismo realça como sendo uma das etapas do crescimento da humanidade, ele passa por qualificar homens e mulheres com virtudes, que façam deles homens mais humanos e mulheres também mais determinadas. É como você pegar um amigo que não sabe pescar, mas sabe energia elétrica, e ele que sabe energia elétrica, mas não sabe pescar, encontrar você, que não entende nada de eletricidade, mas é um excelente pescador, é um excelente cultivador de peixes. Então, naturalmente, um vai pescar, o outro vai mover máquinas com energia elétrica. Mas quando o que está pescando precisa de eletricidade, ele não sabe como fazer. E quando quem está fazendo a instalação elétrica precisa de comida, precisa do peixe, ele não sabe como fazer. Então os dois se unem, cada um ensina o outro alguma coisa, e os dois vão se tornar o quê? Pescadores e eletricistas. Né? O que era eletricista não vai deixar de ser eletricista só para se tornar pescador. Esqueci tudo do que é 110, 220, agora eu sei o que é piaba, lambari, eu sei tudo isso, mas esqueci como faz para acender uma lâmpada. E o cara que antes era pescador não vai deixar de conhecer o peixe, o anzol, o tipo de molinete, para agora só saber qual é o fio positivo, negativo, como que é 320, 220 trifásico, nada disso, ele vai saber fazer as coisas juntas. É essa a beleza da evolução. Somar para que as duas partes ganhem com isto, trocando as informações, trocando as experiências. Por isso é que o homem, como espírito, reencarna, seja na condição masculina, seja na condição feminina. Às vezes, inclusive, se ele foi um homem que não soube respeitar o sexo oposto, porque ele foi muito macho, muito ativo, muito agressivo, desrespeitando as mulheres, ele precisa, pela ordem do universo, renascer como mulher. Para ele entender, é preciso vestir a outra roupa. Numa vida inteira, para ele ver como as mulheres são maltratadas afetivamente ou são usadas por homens como ele foi. E o contrário, a mesma coisa. Mulheres que jogaram com o sentimento dos homens, mulheres que usaram o seu corpo para serem fêmeas e dominarem o sexo frágil, assim chamado o sexo masculino, agora tem que renascer como homem e ter que se encarar com gente que faz a mesma coisa com ele, para que ele veja como isso mexe com o sentimento, às vezes desestrutura mentalmente uma criatura. Então, como punição, como consequência da atividade mal desenvolvida, podem acontecer determinadas alterações no processo reencarnatório, para que aqueles que eram muito ainda apegados
aos vícios de um determinado sexo, agora possam migrar para o sexo que antes eles exploravam e sentir como é ruim. Sair da condição de explorador para a condição de explorado. Agora, tudo isso está mostrando a todos nós que existe uma lógica sábia que coordena esse processo. Uma lógica que dá, por exemplo, à infância o tempo necessário para ela amadurecer ali, pequenininho, sem interferências negativas para a sua mente que precisa acoplar-se novamente ao projeto reencarnatório. Coisa que, aliás, André Luiz nos conta no livro Missionários da Luz, que vai acontecer somente depois dos 6 anos de idade. Até então, os espíritos consideram que a reencarnação não terminou. Já saiu do hospital, já estava falando mamãe e papai, já está andando, já está comendo quase sozinho com 6 anos. Mas para o mundo espiritual, ainda não está consolidada definitivamente o processo da reencarnação. A reencarnação ainda vai ter que chegar até que o corpo amadureça para produzir o corpúsculo vermelho do sangue e a partir daí, então, os espíritos consideram que a reencarnação se completou. Então você vê, esse primeiro período é um período de formação, de adaptação, de chegada no ambiente. É quando você chegou no seu destino, você tem que parar o carro, tem que encontrar o lugar do hotel ou da casa que você vai ficar, tem que começar a tirar, ver se a casa está em ordem, tem que fazer uma limpeza ou não, você vai ter que tirar as coisas do porta-mala, vai ter que chegar lá no quarto, organizar no armário, botar o sapato na sapateira. Você tem um período, você não vai sair dali e já mergulhar na praia. Deixa as coisas no carro e vai fazer o mergulho, e depois? Vai sair cheio de sal, areia para ir para o hotel ou para casa? Sujo? Não. Primeiro se organiza. Então, essa é a etapa inicial. E é importante. Por isso que a criança não tem muita memória do que já fez na vida passada, que os pais veem aquela criança débil, fraquinha, querendo, e eles vão amá-la, vão dar carinho, porque às vezes é o que eles vão precisar estimular na criança, a afetividade, para a criança gostar deles, para a criança se sentir protegida. Tudo isso visando o processo reencarnatório seguinte, nessas etapas da juventude, da criança já amadurecida, da puberdade, depois do estado adolescente, depois do estado jovem, depois do estado adulto. Isso é um conjunto de passos. Então, você percebe com tudo isso que neste livro Missionários da Luz, André Luiz nos está contando que existe uma lógica para cada um estar nascendo num corpo de homem ou de mulher. Mesmo que, eventualmente, em alguma circunstância, o indivíduo não gosta muito daquela postura, não se sentir cômodo naquele estado. É normal que isso aconteça. Até por uma questão de uma prova, ou um teste, ou uma expiação, que o indivíduo precisa passar para, inclusive, aprender a valorizar o sexo oposto. Agora, no capítulo do livro Evolução em Dois Mundos, que nós vamos abordar, o capítulo 16º, essa diferenciação, essa determinação do sexo pelo homem, ela vai ser questionada ao espírito André Luiz. Então, pegue aí o livro Evolução em Dois Mundos, o capítulo 16 da segunda parte. Vamos ver a pergunta que submetem ao espírito André Luiz aí na tela. Acompanhe aí. Aí vocês veem a pergunta: determinação de sexo. Perguntam ao André Luiz: como devemos encarar a possibilidade de a ciência humana patrocinar a determinação de sexo no início da gestação? Observamos nessa pergunta já aquelas pesquisas que vinham já sendo feitas e que os espíritos sabiam que estava por acontecer, da inserção no gene inicial, no processo inicial da gestação, da interferência humana para determinar se vai ser masculino ou feminino. Nós sabemos que apenas um cromossomo altera isso. Quando é XX, você tem um sexo. Quando é XY, você tem outro. Só isso já muda o estado geral.
Então, quando o homem começou a fazer as suas experiências na área da genética, das experiências biológicas, ele percebeu que se podem produzir alterações, inicialmente pela associação de fatores de azão, azinho, lembra disso? O olho azul, o olho castanho. E se você separa os fornecedores desses genes e faz cruzamentos entre eles, você aumenta a chance de que aquilo seja de um jeito ou de outro. Porém, no sexo ainda não dava certo isso. Mas a ação laboratorial, que chegou na inserção, inclusive, da delimitação de determinado material genético, estava próximo dessa possibilidade da ciência humana escolher, antes de o corpo acabar sendo completado, ou ter o início da sua gestação aberta, a essa destinação de um sexo ou de outro para aquele ser. Então, perguntam isto ao espírito André Luiz: intervenção humana na definição do sexo daquele ser que está em processo de modelagem. Agora, então, nós vamos ver o que André Luiz responde. Compreendendo-se que nos vertebrados o desenho gonadal, o desenho das glândulas sexuais, masculina e feminina, se reveste de potencialidades bissexuais no começo da formação, ou seja, o que ele está dizendo aqui? Para um pouquinho. Está dizendo que a estrutura dos seres vertebrados, na estrutura deles, as gônadas, seja feminina ou masculina, elas estão indefinidas ainda. Elas podem migrar tanto para o lado masculino e tornar-se um ser do sexo masculino, quanto elas vão, usando dos processos de multiplicação genética naturais, caminharem no sentido de se tornar um ser feminino. Nós temos, no caso do ser masculino ou feminino, o homem, o ser humano, nós temos testículos e ovários. Mas são frutos da evolução diferenciada da mesma estrutura, que eles chamam aí de gônadas. Enquanto os homens vão ter as gônadas desenvolvidas nos testículos, em testículos, as mulheres terão a mesma estrutura amplificada no processo ovariano. Um produz o espermatozoide, o outro produz o óvulo. Porém, no começo, elas estão, assim, fazendo parte dessa potência, no começo da formação, uma potência biológica que abordará os dois sexos, possivelmente, qualquer um deles. Então, André Luiz está dizendo, compreendendo-se que, nos vertebrados, o desenho das gônadas se reveste de potencialidades bissexuais no começo da formação, é claramente possível a intervenção da ciência terrestre na determinação do sexo na primeira fase da vida embrionária. Não é uma coisa assim impossível de acontecer. É possível. Porém, diz André, importa considerar que semelhante intromissão na esfera dos destinos humanos traria consequências imprevisíveis à organização moral entre as criaturas, porque essa atuação indevida se verificaria apenas no campo da forma física, impondo, talvez, inversões desnecessárias e imprimindo graves complicações ao campo íntimo de quantos fossem submetidos a tais processos de experimentação, positivamente contrários à inteligência que reflete a sabedoria de Deus. Esses processos de experimentação que alteram artificialmente o corpo físico e que, por causa disso, como ele diz aí, intervêm nas leis do universo de forma arbitrária, eles vão produzir somente a mudança do corpo. Agora,
O espírito, como você já viu antes, lá no Missionários da Luz, ele vem se preparando, ele vem organizando o seu futuro corpo, ele vem fazendo com que tudo possa acontecer para que aquele corpo lhe dê a ferramenta necessária para ele vencer. E ele escolheu então renascer como mulher. Ele vai precisar de um corpo feminino para determinadas experiências evolutivas. Então, a polarização feminina começa a preservar-se, a aumentar a sua importância no projeto mental daquele ser que vai reencarnar como mulher. Aí, na Terra, aqueles que aceitaram ser pai e mãe, ficam assim, não, a gente quer um filho homem, nosso primeiro filho tem que ser homem. Vamos pagar lá no laboratório para a gente, o primeiro filho que a gente vai ter vai ser homem. E então, se na primeira gestação, na primeira fase, há uma intervenção em que aquele espírito já está ligado ao corpo, ele ia modelar todo um projeto reencarnatório como mulher. E aí a interferência externa vai atuar para que aquele corpo, aquelas gônadas, ao invés de se tornarem ovários, se tornem testículos. E ele então vai produzir um corpo de homem. Imagine a confusão. Na mente desse espírito reencarnante. O que significará problemas psicológicos, problemas emocionais, problemas de frustrações, problemas de dificuldades muito grandes. Porque se ele terá uma atividade na vida física que tenha ligação com a sensibilidade feminina, foi por isso que ele havia escolhido um corpo de mulher, agora ele vai nascer homem. E todo mundo vai esperar, numa sociedade que dá a homens e mulheres determinados papéis, todo mundo vai esperar que aquele indivíduo seja outra coisa. E vai forçá-lo a ser outra coisa, mesmo que de maneira sutil. Então, o que André Luiz está dizendo no final, e você vai ver o slide novamente, é justamente isso. Importa considerar que semelhante intromissão, semelhante ingerência na esfera dos destinos humanos, traria consequências imprevisíveis. Para quem? Para aquela organização moral entre as criaturas. Porque essa atuação indevida se verificaria apenas no campo da forma física, impondo, talvez, inversões desnecessárias e imprimindo graves complicações ao campo íntimo de todos aqueles que fossem submetidos a tais processos de experimentação, porque não deixa de ser uma experimentação. Processos esses que são positivamente contrários à inteligência que reflete a sabedoria de Deus. Se Deus organizou tudo isso, todo o projeto, desde o Leptótrix, todos os bilhões de anos, para que nós tivéssemos o corpo que fosse o melhor para nós desenvolvermos determinados desafios, quando você chega e o corpo já não é aquele, como é que você vai fazer? São 80 anos, 90 anos de projeto. Você vai fazer o quê? Você não tem como voltar para trás. Você vai ter que enfrentar aquilo. Então imagina que você sonha em chegar para as férias num lugar maravilhoso, paradisíaco, com tudo pronto para você ficar adequado àquele ambiente. Você vai passar lá um mês mais ou menos. Aí quando você chega no lugar que você havia achado que ia ser determinada coisa, que estava nas fotografias, que você tinha visto na agência que te forneceu, você pagou, deu tudo certo, você vai para lá. Quando você chegar lá, ao invés de ser aquela casa maravilhosa, aquela mansão, é uma tapera. E você não está preparado para isso. Não tem água encanada, não tem água quente, não tem pia, está na beira do riacho. Se você quiser comer, você vai ter que pescar, se você quiser tomar banho, vai ter que mergulhar no rio. Como é que você vai se adaptar nisso? Você não trouxe nada. Você chegou com as roupas para passear, você trouxe as coisas para pôr nos cabides. Lá não tem um guarda-roupa, não tem cabide, não tem nada. É uma outra coisa, é um outro mundo. Então, isso vai gerar no espírito que estava projetado para renascer num projeto reencarnatório um conflito. E isso é uma coisa que está, como disse André Luiz aí, numa situação de imprevisibilidade, de frustrações, de conflitos íntimos
complicações ao foro íntimo de todos aqueles que vieram com um projeto e foram fraudados pela ação da ciência humana que produziu um outro corpo, porque pais não queriam aquele tipo de sexo. E eu estou falando aqui de quem reencarna para ser mulher, mas o corpo é de homem, por causa da ação da ciência, e também o contrário, pessoas que vinham para ser homens e o corpo foi modelado cientificamente e laboratorialmente para que fosse mulher. Já pensou a confusão? Que não precisaria acontecer. Ah, mas e agora? O que vai acontecer? Essa pessoa vai passar uma vida atormentada, vai passar uma vida em desacordo, em descompasso, vai ter que fazer de conta que a mulher, quando no fundo ele é interiormente o homem, ou o contrário, vai ter que fazer que ele é homem, quando no fundo ele tem um espírito agora para um corpo feminino, e vai ficar tendo que enfrentar a demonstração afetiva para o sexo oposto. Já pensou isso? A psicologia feminina, num corpo de homem, que vai ter que procurar afetividade. Como que um homem vai procurar afetividade? Numa sociedade como a nossa, procurando uma mulher. Só que ela, mentalmente, é uma mulher. Ela não quer uma relação de mulher para mulher. Ela gostaria de ter uma relação que fosse complementar a sua estrutura. Então você vê, a afetividade vai ter problema, a postura pessoal vai ter problema, a relação com outras pessoas terá problema. Quando não foi programado isso, não estamos falando aqui de uma reencarnação invertida por uma questão de expiação, porque isso também acontece numa expiação. Porém, estava tudo organizado certinho, ela ia ter uma boa possibilidade de sucesso. Mas alguém meteu o dedão lá e falou, não, esse corpo não vai ser de mulher, não vai ser de homem. Mas e o espírito? Não dá para você mudar o que o espírito é. Ele já se preparou para ser, por 60, 80 anos, um corpo de mulher. E as experiências que ele iria passar para isso. Não dá para inverter na hora. É isso que André Luiz está falando. Então, a ciência, e inclusive agora a própria ação filosófica da ideologia de gênero, de contaminar a mente de crianças que já nasceram sem problema para que elas passem a ter problema, é uma ingerência que vai produzir malefícios e sofrimentos. Tanto naqueles que forem objeto, por não terem uma resposta segura diante ainda da sua inexperiência de vida, e professores ou determinados tipos de profissionais venham a induzi-lo a agir de uma forma diferente, sem que ela possa discernir ainda, quanto para esses profissionais que estão fazendo isso, será um conflito muito grande, espiritualmente falando para eles. Nada o que foge da natureza é obra da divindade. Não, não é. Tem outros interesses por trás. E quem vai sofrer isso é quem fez e quem submeteu o outro a fazer a mesma coisa. Portanto, lembremos-nos que nós não estamos falando de uma coisa que aconteceu num hotel e que os dois resolveram transar e que lá dentro apareceu uma célula ovo e começou a crescer. Não. Quem está ali é um espírito que já programou todo esse projeto. E se você interferir nisso, o que vai acontecer é que esse espírito vai ter muito mais dificuldade que ele não precisava ter. E a pessoa que fez isso, que interferiu nisso, será responsável por isso. Daí vai ter que pagar esse preço a curto, a médio ou a longo prazo. Pense nisso. Na semana que vem, nós vamos para o capítulo 17, que vai falar da desencarnação. Nós já fizemos um livro inteiro que fala sobre a desencarnação, o livro Obreiros da Vida Eterna. André Luiz já tratou desse tema através das explicações de vários casos de processo de desencarnação. Vai lá, volta lá, dá uma recordada. E ao mesmo tempo já vai estudando a desencarnação no capítulo 17 do livro Evolução em Dois Mundos. Eu espero você no próximo O Espírito da Letra. Um grande abraço, até lá e muita paz.